Havia algo mais profundo e escondido dentro dela. Algo que poderia ligar seu passado e presente de uma forma que ninguém imaginava. E ali, em meio à revolta, um segredo se tornava claro. Elias também guardava mais segredos do que ela sabia. E a batalha entre amor e desonra havia apenas começado. O que estava por vir só poderia ser descrito como o início de um inferno implacável. Isabela não teve tempo para processar a ameaça que pairava no ar. A adaga na mão de Lúcio brilhava, refletindo a luz do salão e o terror nos olhos da corte. O ruído se transformou em um rugido de vozes. "Ele não pode estar aqui", ecoou alguém. "É um espectro, um traidor." A rainha-mãe se colocou à frente de Lúcio, as mãos tremendo de ira. "Você é um traidor, não tem lugar aqui." A voz dela, cheia de autoridade, contrastava com o pânico que a invadia por dentro. Isabela sentiu a adrenalina correr por seu corpo. Lúcio era uma sombra de um passado que deveria ter permanecido enterrada. "Estou aqui para cobrar o que é meu", Lúcio gritou, a fúria queimando em seus olhos. Seu olhar encontrou Isabela e a jovem sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. "Você é a chave para o que eu busco." Um frio gelado invadiu o salão. O que ele queria dizer? O que havia dentro dela? O murmúrio aumentava, a tensão tornando-se palpável. Todos os olhos estavam fixos nela, como se testemunhassem numa execução pública. Selene, com um brilho de astúcia nos olhos, estudou o irmão perdido. "Você não entende, Lúcio. Temos nossas próprias batalhas a lutar. Você não pode simplesmente voltar e exigir." O orgulho da irmã era uma armadura, mas Isabela percebeu o leve tremor em sua voz. Era medo. Medo do que poderia ser revelado. "Batalhas? Você não sabe nada. A verdade queime sua língua, Selene." Ele se virou para Isabela, a intensidade do olhar quase a consumindo. "Sentir, Isabela. Você sente a conexão. É um legado." O coração de Isabela disparou. Ela olhou para Elias, que se manteve parado, os olhos fixos no chão. Elias. O nome quiejo. Mas ela não conseguia se mover em direção a ele. O mundo ao redor começava a rodar. O cheiro de torrente do que poderia ser, do que deveria ser, pairava no ar. O que você realmente é, Isabela? O que aconteceria se o reino soubesse que não é apenas uma princesa? A voz de Lúcio quebrava o silêncio como vidro se estilhaçando. Uma comoção se espalhou pela sala. "Explique-se!" gritou o bispo, o rosto vermelho como fogo. As palavras de Lúcio se espiralavam em sua cabeça. O que ele sabia? A sensação de pele arrepiada agora era insuportável. Ela era uma princesa, mas havia algo mais, algo enterrado sob as raízes de sua linhagem. Então, como se o tempo tivesse congelado, um grito cortou o ar. "Não!" ecoou uma voz feminina conhecida. Era a mãe de Isabela, a rainha, que, vivendo num mundo de sombras e mentiras, entrou de repente. "Você não pode fazer isso! Não aqui! Não agora!" Sua presença era um furacão, mudando o rumo de tudo. A tensão explodiu, como se uma bomba tivesse sido lançada. As pessoas começaram a se mover, empurrando-se umas contra as outras. O desespero espalhando-se como um vírus. Isabela tentou encontrar Elias, mas a multidão a separou dele. "Saia daqui!" gritou alguém, enquanto o caos se estabelecia. Lúcio levantou a adaga mais uma vez, e os olhos de Isabela encontraram os de Elias, numa fração de segundo que doeu como realidade. Nesse instante, a verdade parecia prestes a ser desnudada. "Que você esconde, Elias?" Isabela queria gritar. Queria correr até Elias e buscar aquele abrigo que sempre desejou.
mas o peso da vergonha a mantinha presa. Foi então que a rainha-mãe deu um passo à frente, com uma voz gélida. E que verdade, minha filha? Você tem a coragem de revelar? Aquele que você chamou de amante? A palavra abandonou seus lábios como um golpe de chicote. Selene sorriu, um sorriso sutil, cheio de sombras, porque eu sei que o amor dela é uma mentira, e que ele não é quem diz ser. O salão palpita com as palavras. Isabela se sentiu desmoronar, à beira do desespero. Cale-se! Isabela gritou, sentindo o desespero escorregar por seus dedos. Mas o eco da voz falha se dissipou na multidão. Elias parecia uma estátua, parado ali, os olhos conhecidos brilhando com confusão. Como se tivesse visto um fantasma. O peito dele subia e descia, como quem luta contra um mar revolto. Selene, o que você está fazendo? A fragilidade nas palavras da irmã era um corte em sua própria alma. O olhar de Isabela se fixou em Elias, que por um momento pareceu vulnerável, como se um mundo construído ao redor dele estivesse prestes a desabar. Todos estavam prestando atenção. Selene pôs as mãos no quadril, arrogante. Ele não é só um escravo, Isabela. Ele é algo muito mais sombrio. A única razão pela qual você está tão presa a essa traição é que deseja escapar de algo muito pior. Isabela ficou sem ar. Como assim? Segredos dançavam na escuridão, prontos para serem revelados. O murmúrio cresceu como um incêndio em palha seca, ardendo em cada canto do salão. O que você sabe? Perguntava Isabela, enquanto os olhares se tornavam facas afiadas e o temor se tornava palpável. A irmã se aproximou, a expressão de triunfo. Eu sei do plano. Você não é só uma princesa desprezada. Você é o peão em um jogo, e o que há nas suas veias pode decidir o destino do reino. A última frase ecoou com um poder arrepiante. Ali, de pé sobre os cacos das suas ilusões, Isabela sentiu a terra tremer sob os pés. O que era verdade? O que era amor? O olhar de Elias queimava em seu rosto, mas a conexão era uma corrente a se romper. E enquanto o salão pulsava com a pressão da revelação, Isabela sabia que essa batalha era somente o começo. Cada palavra proferida fazia o peso da escolha se intensificar. Ela não conseguiria ficar em silêncio. A liberdade gritava no contexto cruel da corte, e o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo irrevogavelmente. Isabela estava paralisada, o coração pulsando com força enquanto Selene a desmascarava diante de toda a corte. Os sussurros se intensificavam como uma tempestade, cada palavra afiada cortando o ar pesado do salão. O olhar de Elias, antes reconfortante, agora estava envolto em confusão e desconfiança. Como ela poderia explicar? Como explicar que o amor que sentia por ele era a única verdade em meio a tantas mentiras? Ele não é quem você pensa que é. Selene continuou, cada frase mais devastadora que a anterior. Ele tem segredos que você não imagina. O que você sente é só uma ilusão criada por algo muito mais perigoso. Isabela queria gritar, queria correr para Elias. As paredes do salão pareciam se fechar ao seu redor, os rostos conhecidos agora transformados em máscaras de julgamento. Algo muito mais profundo. Você conhece a verdade, não é? Isabela forçou as palavras a saírem, mas a voz soou mais como um rogo. As palmas suavam, a tensão crescia. O peso do segredo as prendia como correntes invisíveis. Selene hesitou, a expressão mudando repentinamente. Sim, mas não da maneira que você pensa. Aí, um clamor de espanto varreu o salão. O bispo, ao lado da rainha-mãe, se inclinou mais perto, a atenção totalmente focada nas irmãs. Selene, você está sendo insensata. A rainha-mãe sussurrou, o pânico transparecendo.
Isabela sentiu seu olhar como um chicote, mas não podia desviar. Algo no tom de Selene a instigava. O que ela escondia? E foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo. A porta do salão se abriu de repente, como se um vendaval tivesse invadido o espaço. O guardião que normalmente tinha controle do acesso, agora estava sendo empurrado para o lado, e um homem encapuzado, com um manto escuro, adentrou. Ele parou no centro do salão. A atenção de todos, incluindo a do rei Aldemiro, se voltou para ele. A irrupção era mais que inesperada. Era a própria definição de caos. O ar ficou denso. O homem levantou a cabeça, revelando um rosto que Isabela não esperava ver. Seu coração parou. Era Lúcio, o irmão perdido da rainha-mãe. Um nome jogado na escuridão da história. Um espectro que todos pensavam ter desaparecido. Eu retornei para reclamar o que é meu, ele anunciou, a voz ecoando, e a sala silenciou. O pânico e os olhares de estupefação pregados nas feições dele. Isabela, você não sabe, mas o que está dentro de você é o que eu busco. É o que pode me dar poder. Isabela sentiu a pele arrepiar. O que ele estava insinuando? O murmúrio se transformou em um clamor de vozes, a inquietação aumentando. O que você faz aqui? Exigiu a rainha-mãe, pálida como papel. A resposta nunca veio. Lúcio ergueu uma adaga, brilhante sob as luzes do salão. O calor se esvaiu do ambiente. O terror tomou conta. Ele olhou para Selene e novamente para Isabela, a adaga pronta. Em nome de nossa linhagem, eu hei de garantir que a verdade não morra. A adrenalina disparou. Havia uma escolha. E enquanto a corte se tornava um turbilhão de gritos e caos, um pensamento cruzou pela mente de Isabela, frio como o metal da adaga. Tudo estava prestes a mudar. Ela não era apenas uma princesa. Havia algo mais profundo e escondido dentro dela. Algo que poderia ligar seu passado e presente de uma forma que ninguém imaginava. E ali, em meio à revolta, um segredo se tornava claro. Elias também guardava mais segredos do que ela sabia. E a batalha entre amor e desonra havia apenas começado. O que estava por vir só poderia ser descrito como o início de um inferno implacável. Isabela não teve tempo para processar a ameaça que pairava no ar. A adaga na mão de Lúcio brilhava, refletindo a luz do salão e o terror nos olhos da corte. O ruído se transformou em um rugido de vozes. Ele não pode estar aqui, ecoou alguém. É um espectro, um traidor. A rainha-mãe se colocou à frente de Lúcio, as mãos tremendo de ira. Você é um traidor, não tem lugar aqui. A voz dela, cheia de autoridade, contrastava com o pânico que a invadia por dentro. Isabela sentiu a adrenalina correr por seu corpo. Lúcio era uma sombra de um passado que deveria ter permanecido enterrada. Estou aqui para cobrar o que é meu, Lúcio gritou, a fúria queimando em seus olhos. Seu olhar encontrou Isabela e a jovem sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Você é a chave para o que eu busco. Um frio gelado invadiu o salão. O que ele queria dizer? O que havia dentro dela? O murmúrio aumentava, a tensão tornando-se palpável. Todos os olhos estavam fixos nela, como se testemunhassem numa execução pública. Selene, com um brilho de astúcia nos olhos, estudou o irmão perdido. Você não entende, Lúcio. Temos nossas próprias batalhas a lutar. Você não pode simplesmente voltar e exigir. O orgulho da irmã era uma armadura, mas Isabela percebeu o leve tremor em sua voz. Era medo. Medo do que poderia ser revelado. Batalhas? Você não sabe nada.
A verdade queime sua língua, Selene. Ele se virou para Isabela, a intensidade do olhar quase a consumindo. Sentir, Isabela, você sente a conexão. É um legado. O coração de Isabela disparou. Ela olhou para Elias, que se manteve parado, os olhos fixos no chão. Elias. O nome queijo. Mas ela não conseguia se mover em direção a ele. O mundo ao redor começava a rodar. O cheiro de torrente do que poderia ser, do que deveria ser, pairava no ar. O que você realmente é, Isabela? O que aconteceria se o reino soubesse que não é apenas uma princesa? A voz de Lúcio quebrava o silêncio como vidro se estilhaçando. Uma comoção se espalhou pela sala. Explique-se, gritou o bispo, o rosto vermelho como fogo. As palavras de Lúcio se espiralavam em sua cabeça. O que ele sabia? A sensação de pele arrepiada agora era insuportável. Ela era uma princesa, mas havia algo mais, algo enterrado sob as raízes de sua linhagem. Então, como se o tempo tivesse congelado, um grito cortou o ar. Não! Ecoou uma voz feminina conhecida. Era a mãe de Isabela, a rainha, que vivendo num mundo de sombras e mentiras, entrou de repente. Você não pode fazer isso. Não aqui, não agora. Sua presença era um furacão, mudando o rumo de tudo. A tensão explodiu, como se uma bomba tivesse sido lançada. As pessoas começaram a se mover, empurrando-se umas contra as outras. O desespero espalhando-se como um vírus. Isabela tentou encontrar Elias, mas a multidão a separou dele. Saia daqui! Gritou alguém, enquanto o caos se estabelecia. Lúcio levantou a adaga mais uma vez, e os olhos de Isabela encontraram os de Elias, numa fração de segundo que doeu como realidade. Nesse instante, a verdade parecia prestes a ser desnudada. Que você esconde, Elias? A mente dela girou. Tudo estava se desmoronando. E então, um estalo. A adaga caiu. O mundo em volta se desfez. Lúcio caiu de joelhos, a lâmina cravada em seu próprio peito, o olhar de surpresa feroz. Uma onda de choque percorreu a sala. O quê? Os sussurros tornaram-se gritos, ecos de horror cercando a cena como uma tempestade. Isabela ficou paralisada, o olhar fixo na cena. Lúcio, com o sangue escorrendo, olhou para ela. Você não sabe. Faça sua escolha. E a luz nos olhos dele se apagou. O eco da morte se espalhou. Um silêncio profundo, se dando lugar ao luto. Era um golpe brutal. O corredor da verdade se tornara uma rua de dor. Cada olhar agora era um julgamento, cada sussurro uma sentença. O que Lúcio havia revelado? O que Isabela realmente era? O que seu amor por Elias significaria agora? Ali, em meio ao caos, Isabela sentiu a verdade se agitar dentro dela como um animal furioso. O que agora parecia mais escuro, mais perigoso do que nunca. Uma escolha tornava-se inevitável. O reino, a linhagem, o amor, tudo estava em jogo. E enquanto o silêncio se tornava um grito, Isabela sabia que sua vida nunca mais teria o mesmo significado. O jogo começou. Ela não era mais apenas uma princesa. As máscaras finalmente caíram, revelando os demônios que todos carregavam. O que viria a seguir? Isso era apenas o começo. Isabela estava paralisada, o olhar fixo no corpo ensanguentado de Lúcio, e a adrenalina percorria seu corpo como um veneno potente. O silêncio se estendeu, um vazio que sufocava, enquanto o eco da adaga caía e se misturava aos sussurros atordoados da corte. O caos estava apenas começando. A respiração dela parecia um grito preso na garganta. Ele não pode estar morto. O coração dela disparou. A sensação de desespero e incredulidade misturando-se em uma tempestade interna. O que justifica tudo isso? Uma lágrima escorreu.
mas ela apagou rapidamente com o dorso da mão. Selene, paralisada ao lado, olhava para Lúcio, os olhos arregalados. Você o matou, Isabela! A acusação veio como um tiro, o corte da palavra se espalhando entre os nobres. O murmúrio tornou-se um clamor. A rainha não vai perdoar. Isabela caiu de joelhos, o vestido luxúrio arrastado no chão, o peso da vergonha abraçando-a. Eu não queria! Gritou, sentindo as mãos trêmulas. O olhar de Elias, ainda distante, misturava confusão e dor. Ele não sabia do que estava acontecendo. Não conseguia ver como a vida dela se transformara em um pesadelo. A rainha-mãe avançou, a face pálida e a raiva once again queimando em seus olhos. Você desonrou nossa linhagem. Você trouxe o caos para nossa casa. O veneno nas palavras dela envenenava o ar que Isabela respirava. E no fundo, um pressentimento aterrador começava a surgir. O passado dela não era o que parecia. De repente, o olhar de Isabela se voltou para a adaga manchada de sangue no chão. Lúcio tinha sido um traidor, mas havia algo. Então, houve um grito, não um grito comum, mas um grito de desespero e terror. Alguém está vindo! Uma voz feminina ecoou pela sala, e todos se viraram. Da porta, uma figura encapuzada surgiu, com uma presença que fedia a traição. Era Mara, a feiticeira, a sábia conhecida por seus segredos obscuros e conhecimentos proibidos. Vocês não sabem o que estão lidando. Sua voz profunda cortou o ar. As cortesãs começaram a recuar. A atmosfera tornou-se elétrica. O medo brotava como erva daninha em um campo. Isabela levantou a cabeça e, pela primeira vez, viu uma centelha de verdade nos olhos de Mara. Você é uma peça importante nesta jogada. Vamos falar sobre o legado que Lúcio mencionou. O que ele queria de você? O coração de Isabela parou. O que você sabe? A pergunta saiu como um sussurro, o medo de suas próprias palavras ressoando nas paredes. Seu passado é muito mais complicado do que você imagina. E o destino que você teme é o que pode salvar ou condenar todos nós. Os murmúrios se intensificaram e a tensão cresceu como um furacão prestes a desabar. A rainha-mãe encarou Mara, o desprezo queimando em seu olhar. Você não é bem-vinda aqui, feiticeira. Vá embora antes que eu mude de ideia. É tarde demais para isso. Mara respondeu, um sorriso torto se formando em seus lábios. Isabela carrega em seu sangue uma conexão com o antigo, algo que poderá mudar o destino desse reino. Selene interrompeu, a voz quase um grito. Você não sabe o que está dizendo. Isso não pode ser verdade. Mas a dúvida já começava a se espalhar. O que Lúcio realmente sabia? O que havia em Isabela que ninguém entendia? E então um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta foi arrombada e uma multidão de soldados entrou, liderada pelo rei Aldemiro, um espectro de fúria. O que aconteceu aqui? Uma traição no meu palácio? Os olhos de Isabela se arregalaram. O perigo não era só uma questão de vida ou morte. Era um embate entre verdades e mentiras, entre amor e desonra. O reino estava prestes a explodir e tudo o que ela conhecia estava em jogo. O olhar do rei travou em Isabela e ele se aproximou lentamente, seu rosto se contorcendo em uma mistura de raiva e confusão. Você é a causa de tudo isso. A mão do rei estava em seus punhos e a tensão explodia no ar. No meio do tumulto, a única certeza que restava era que algo crucial estava prestes a ser revelado. Isabela estava prestes a descobrir o preço do amor, e a verdade que se escondeu nas sombras poderia ser a chave para a sua liberdade ou o seu fim.
Isabela estava paralisada, o olhar fixo no corpo ensanguentado de Lúcio, enquanto a realidade ao redor parecia se desfazer como um sonho. O palácio estava em chamas, não literalmente, mas a atmosfera estava carregada e o pânico explodia em cada canto. Ele não pode estar morto! O clamor reverberava. O coração de Isabela disparava, o calor da adrenalina a queimando por dentro. Ela estava à beira de um colapso, as mãos trêmulas e o estômago revirado. Lúcio, seu tio perdido, ou o que restava dele, era agora uma mancha de sangue e traição. A rainha-mãe, sem saber o que fazer, girava como um animal encurralado, seus olhos raivosos fixados em Isabela. Você é a razão de tudo isso. Suas palavras eram facas afiadas. Não fui eu, Isabela gritou, sentindo que as paredes estavam se fechando. Mas nem mesmo ela acreditava nisso. A adaga cravada no corpo de Lúcio tinha um peso brutal e agora os olhares se voltavam para ela, julgamentos cortantes no ar. Vocês não podem me culpar por isso. Selene, ainda em choque, examinou o rosto de Isabela, uma expressão de horror estampada em seu semblante. Você o matou. Você havia prometido que não faria nada imprudente. Isabela sentiu o mundo desabar sob seus pés. Cada palavra, cada acusação é como um golpe físico. Você não entende. Ele estava ameaçando a todos nós. Mas mesmo enquanto falava, sabia que as palavras saíam quebradas, sem poder. E então o estalo. A porta do salão se abriu com força e uma figura emergiu das sombras. Um homem conhecido por suas artimanhas, seu coração ardente. Era Kal-El, o advogado do rei, cuja lealdade sempre foi questionada. O que aconteceu aqui? Sua voz era baixa, mas cheia de tensão. Lúcio foi assassinado. Selene disparou, como se a verdade pudesse quebrar o vínculo entre os dois. Mas antes que pudesse dizer mais, Kal-El ergueu a mão. Você não sabe de tudo. Os olhos dele estavam frios e calculistas. O olhar de Isabela se voltou para ele, medo enraizado em seu coração. O que ele sabia? Explique-se, ordenou a rainha-mãe. Sua voz gelada. Kal-El avançou, cada passo pesado como um destino se aproximando. O que muitos não percebem é que Lúcio não estava aqui apenas para ameaçar, mas para revelar um segredo ainda mais profundo. Um segredo que diz que Isabela não é quem ela pensa ser. O ar ficou pesado, como se todos tivessem sido atingidos por uma onda de choque. Isabela sentiu frio na espinha. O que você está insinuando? A pergunta saiu com dificuldade, como se estivesse engolindo um punhal. Kal-El sorriu, um sorriso que não prometia nada de bom. Isabela, suas veias guardam um legado que pode levantar ou destruir o reino. Os murmúrios da corte aumentaram. O que é isso? Um nobre perguntou, a voz trêmula. É possível? Como pode ser? Isabela tentou se defender, mas as palavras falhavam. As peças se encaixavam em uma teia complexa que nunca soubera que pertencia. Eu não sou nada além de uma princesa. Kal-El ergueu uma sobrancelha. Talvez não. O verdadeiro poder dela não está apenas em seu sangue nobre, mas na conexão que Lúcio mencionou. Um antigo pacto, um destino que toca os corações mais escuros. O salão havia se tornado um campo de batalha mental. Os olhares de reprovação, os sussurros de traição. Tudo girava em torno dela. Isabela se sentia presa, seu mundo se desmoronando enquanto a verdade a cercava. Você deve decidir, Isabela. Kal-El continuou, uma chama de determinação ardendo em seus olhos. Libertar-se e assumir seu verdadeiro papel, ou continuar a ser apenas uma peça no tabuleiro de outros e pagar o preço da ignorância. A adrenalina a envolveu. O que fazia agora? Como poderia escolher?
O relógio marcava um tempo que não perdoava, e todos pareciam esperar, ansiosos. Eu preciso entender. As palavras saíram em um sussurro imperceptível. Era a única verdade que restava. E o que restava? A luta entre destino e escolha. Todos aos seus pés. Isabela encarou Elias pelo canto do olho, que ao ouvir o nome, tinha o coração partido. Ele a amava e ao mesmo tempo a desconfiava. A tensão estava no ar. Era o início de uma dança entre amor e traição, e a tempestade se aproximava. O que mais estava escondido sob essa linha de sangue e segredos? As respostas se escondiam em lugares escuros, e as luzes do salão eram fracas, ofuscadas pela escuridão que se avizinhava. O mistério apenas começava a se expandir, e tudo o que conheciam estava prestes a ser virado do avesso. Isabela estava paralisada, o coração disparado, enquanto a notícia do assassinato de Lúcio reverberava no salão. O murmúrio crescia como um tumor, cada sussurro uma navalha, cortando a tensão do ar pesado. Ela não conseguia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. Por que ele tinha que aparecer? E agora seu corpo jazia ali, a vida se esvaindo entre os dedos da corte. Os olhos da rainha-mãe estavam queimando, fixos nela como um predador em busca da presa. Você vai pagar por isso, Isabela. A raiva dela era uma tempestade, e mesmo sem querer, a princesa sentia o peso da culpa a cobri-la como uma sombra esmagadora. Selene estava em choque. Por que você fez isso? As palavras da irmã eram um sussurro agonizante, refletindo dor e desespero. Ela não entendia. Ninguém entendia. Isabela queria explicar, justificar-se, mas tudo o que saiu foi um grito ensurdecedor. Eu não fui eu não queria. O tempo congelou. Kal-El, nesse momento, avançou, como um lobo sedento, seus olhos ardendo com informações não ditas. Isabela, há algo que você precisa saber. Algo que pode mudar tudo. O murmúrio da corte diminuía enquanto as pessoas se miravam, curiosas e aterrorizadas. Ela encarou Kal-El, a intensidade de seu olhar fazendo o coração dela acelerar ainda mais. O que sabe? A voz dela era um fio de desespero. As palavras de Lúcio ainda ecoavam na mente dela. Conexão, legado. O que isso significava? O que estava escondido nas sombras do passado dela? Kal-El se aproximou, quase sussurrando. Você é mais do que uma princesa. Lúcio não era só um traidor. Ele estava atrás de você, de seu poder. Isabela sentiu uma onda de frio correr pela espinha, enquanto os olhares se voltavam, pesados e julgadores. Poder? Eu não sou nada. Cada palavra parecia um grito contra a verdade que ela ainda não conseguia compreender. Mas Kal-El não cedeu. Você herdou algo dele, algo que pode decidir o futuro do reino, e as consequências disso podem ser mortais. Ele apontou para o corpo de Lúcio. Ele sabia. Nesse instante, a sala se transformou em um redemoinho. As mesas balançavam e a tensão subia como um vapor escaldante. Isabela mal conseguia respirar. Tudo estava desmoronando. Então, um estalo cortou o ar, como um trovão. Um soldado, que parecia mais um espectro do que um homem, irrompeu pela porta. Cabelos desgrenhados, olhos enlouquecidos. Ele olhou para a multidão, a voz trêmula e desesperada. Uma rebelião! Eles estão vindo! Um alvoroço tomou conta do salão. As pessoas começaram a se mover, gritando, empurrando umas às outras em busca de uma saída. O cais era ensurdecedor, como o eco de um pecado revelado. Isabela sentiu a mão de Selene puxá-la. Vamos sair daqui! Mas Kal-El a deteve. Não! Você é a chave, não podemos deixá-la. As palavras o prenderam.
A tensão na sala era palpável. O que isso significava para Isabela? Ela olhou para Elias, seu coração apertando. Ele estava alheio ao desastre que se desenrolava, mas seus olhos mostravam confusão. Elias, Ele não a deixou terminar, saindo em um movimento instintivo, buscando uma saída. Um punhal de dor atravessou Isabela. A única pessoa que poderia ajudá-la estava se afastando. O clima mudava a cada segundo. O plano de Kalel se revelava, e a verdade de Lúcio agora pulsava em sua mente como um eco. O legado deles era muito mais que um jogo de poder. E então, uma explosão. A porta principal arrebentou e uma onda de soldados, armados e com olhares de sangue, invadiu a sala. Isabela sentiu o calor das chamas se aproximando. Estamos cercados! Um grito cortou a cena e o pânico foi total. A reviravolta não era apenas a morte de Lúcio. Era a revelação de que no meio da traição e do amor proibido, o verdadeiro inimigo estava prestes a se revelar. E a luta não era só pelo trono, mas por uma revelação muito mais sombria. O céu escurecia, e a queda que todos temiam chegava mais rápido do que eles podiam prever. Isabela olhou nos olhos de Kalel, pronta para desafiar tudo. O que farei agora? Mas naquele momento, mesmo ela não sabia. O destino estava em suas mãos e o caminho para a verdade era mais perigoso do que nunca. Uma nova era estava começando e cada um tinha um papel a desempenhar. Isabela estava paralisada, o coração disparado, enquanto a notícia do assassinato de Lúcio reverberava no salão. O murmúrio crescia como um tumor, cada sussurro uma navalha, cortando a tensão do ar pesado. Ela não conseguia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. Porque ele tinha que aparecer. E agora, seu corpo jazia ali, a vida se esvaindo entre os dedos da corte. Os olhos da rainha-mãe estavam queimando, fixos nela como um predador em busca da presa. Você vai pagar por isso, Isabela. A raiva dela era uma tempestade, e mesmo sem querer, a princesa sentia o peso da culpa a cobri-la, como uma sombra esmagadora. Selene estava em choque. Por que você fez isso? As palavras da irmã eram um sussurro agonizante, refletindo dor e desespero. Ela não entendia. Ninguém entendia. Isabela queria explicar, justificar-se, mas tudo que saiu foi um grito ensurdecedor. Eu não queria. O tempo congelou. Kalel, nesse momento, avançou, como um lobo sedento, seus olhos ardendo com informações não ditas. Isabela, há algo que você precisa saber, algo que pode mudar tudo. O murmúrio da corte diminuía, enquanto as pessoas se miravam, curiosas e aterrorizadas. Ela encarou Kalel, a intensidade de seu olhar fazendo o coração dela acelerar ainda mais. O que sabe? A voz dela era um fio de desespero. As palavras de Lúcio ainda ecoavam na mente dela. Conexão, legado. O que isso significava? O que estava escondido nas sombras do passado dela? Kalel se aproximou, quase sussurrando. Você é mais do que uma princesa. Lúcio não era só um traidor. Ele estava atrás de você, de seu poder. Isabela sentiu uma onda de frio correr pela espinha enquanto os olhares se voltavam, pesados e julgadores. Poder? Eu não sou nada! Cada palavra parecia um grito contra a verdade que ela ainda não conseguia compreender. Mas Kalel não cedeu. Você herdou algo dele. Algo que pode decidir o futuro do reino. E as consequências disso podem ser mortais. Ele apontou para o corpo de Lúcio. Ele sabia. Nesse instante, a sala se transformou em um redemoinho. As mesas balançavam e a tensão subia como um vapor escaldante. Isabela mal conseguia respirar. Tudo estava desmoronando.
Então, um estalo cortou o ar, como um trovão. Um soldado, que parecia mais um espectro do que um homem, irrompeu pela porta, cabelos desgrenhados, olhos enlouquecidos. Ele olhou para a multidão, a voz trêmula e desesperada. Uma rebelião! Eles estão vindo! Um alvoroço tomou conta do salão. As pessoas começaram a se mover, gritando, empurrando umas às outras em busca de uma saída. O caos era ensurdecedor, como o eco de um pecado revelado. Isabela sentiu a mão de Selene puxá-la. Vamos sair daqui! Mas Kalel a deteve. Não, você é a chave. Não podemos deixá-la. As palavras o prenderam. A tensão na sala era palpável. O que isso significava para Isabela? Ela olhou para Elias, seu coração apertando. Ele estava alheio ao desastre que se desenrolava, mas seus olhos mostravam confusão. Elias, ele não a deixou terminar, saindo em um movimento instintivo, buscando uma saída. Um punhal de dor atravessou Isabela. A única pessoa que poderia ajudá-la estava se afastando. O clima mudava a cada segundo. O plano de Kalel se revelava, e a verdade de Lúcio agora pulsava em sua mente como um eco. O legado deles era muito mais que um jogo de poder. E então, uma explosão. A porta principal arrebentou e uma onda de soldados armados e com olhares de sangue invadiu a sala. Isabela sentiu o calor das chamas se aproximando. Estamos cercados! Um grito cortou a cena. E o pânico foi total. A reviravolta não era apenas a morte de Lúcio. Era a revelação de que no meio da traição e do amor proibido, o verdadeiro inimigo estava prestes a se revelar. E a luta não era só pelo trono, mas por uma revelação muito mais sombria. O céu escurecia. E a queda que todos temiam chegava mais rápido do que eles podiam prever. Isabela olhou nos olhos de Kalel, pronta para desafiar tudo. O que faria agora? Mas naquele momento, mesmo ela não sabia. O destino estava em suas mãos, e o caminho para a verdade era mais perigoso do que nunca. Então, um estalo cortou o ar. A multidão fez silêncio ao ver os soldados adentrando. Mas o verdadeiro horror veio com um grito. É uma armadilha. A figura que liderava os soldados não era um desconhecido. Era o rei Aldemiro, com uma expressão que misturava raiva e desdém. Você, sua desonra! Ele apontou para Isabela. Você não é apenas uma princesa. Você é uma usurpadora. Os olhos de Isabela se arregalaram. O coração disparou. O que ele estava insinuando? Uma onda de confusão e angústia a tomou. Selene encarava, com um brilho de desespero. Isabela, o que você fez? Furtivamente, Kalel foi para o lado de Isabela, sussurrando. Você precisa se proteger. A verdade se revela. E enquanto o rei avançava com ferocidade, Isabela percebeu que a queda não era apenas a dela, mas de todo o reino. E a chuva começou a cair sobre o salão, uma tempestade de verdades e mentiras, prontas para se chocar. Olhos a julgando, a única coisa que restava era um grito preso na garganta, e a linha entre o amor e a traição estava prestes a ser completamente apagada. Isabela estava paralisada, o coração disparado enquanto a notícia do assassinato de Lúcio reverberava no salão. O murmúrio crescia como um tumor, cada sussurro uma navalha, cortando a tensão do ar pesado. Ela não conseguia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. Por que ele tinha que aparecer? E agora, seu corpo jazia ali, a vida se esvaindo entre os dedos da corte. Os olhos da rainha-mãe estavam queimando, fixos nela como um predador em busca da presa. Você vai pagar por isso, Isabela. A raiva dela era uma tempestade. E mesmo sem querer, a princesa sentia o peso da culpa a cobri-la como uma sombra esmagadora. Selene estava em choque. Por que você fez isso?
As palavras da irmã eram um sussurro agonizante, refletindo dor e desespero. Ela não entendia. Ninguém entendia. Isabela queria explicar, justificar-se, mas tudo que saiu foi um grito ensurdecedor. Eu não fui eu não queria. O tempo congelou. Kal-El, nesse momento, avançou, como um lobo sedento, seus olhos ardendo com informações não ditas. Isabela, há algo que você precisa saber. Algo que pode mudar tudo. O murmúrio da corte diminuía enquanto as pessoas se miravam, curiosas e aterrorizadas. Ela encarou Kal-El, a intensidade de seu olhar fazendo o coração dela acelerar ainda mais. O que sabe? A voz dela era um fio de desespero. As palavras de Lúcio ainda ecoavam na mente dela. Conexão, legado. O que isso significava? O que estava escondido nas sombras do passado dela? Kal-El se aproximou, quase sussurrando. Você é mais do que uma princesa. Lúcio não era só um traidor. Ele estava atrás de você, de seu poder. Isabela sentiu uma onda de frio correr pela espinha, enquanto os olhares se voltavam, pesados e julgadores. Poder? Eu não sou nada. Cada palavra parecia um grito contra a verdade que ela ainda não conseguia compreender. Mas Kal-El não cedeu. Você herdou algo dele, algo que pode decidir o futuro do reino. E as consequências disso podem ser mortais. Ele apontou para o corpo de Lúcio. Ele sabia. Nesse instante, a sala se transformou em um redemoinho. As mesas balançavam e a tensão subia como um vapor escaldante. Isabela mal conseguia respirar. Tudo estava desmoronando. Então, um estalo cortou o ar, como um trovão. Um soldado, que parecia mais um espectro do que um homem, irrompeu pela porta. Cabelos desgrenhados, olhos enlouquecidos. Ele olhou para a multidão, a voz trêmula e desesperada. Uma rebelião! Eles estão vindo! Um alvoroço tomou conta do salão. As pessoas começaram a se mover, gritando e empurrando umas às outras em busca de uma saída. O caos era ensurdecedor, como o eco de um pecado revelado. Isabela sentiu a mão de Selene puxá-la. Vamos sair daqui! Mas Kal-El a deteve. Não! Você é a chave! Não podemos deixá-la! As palavras o prenderam. A tensão na sala era palpável. O que isso significava para Isabela? Ela olhou para Elias, seu coração apertando. Ele estava alheio ao desastre que se desenrolava, mas seus olhos mostravam confusão. Elias, Ele não a deixou terminar, saindo em um movimento instintivo, buscando uma saída. Um punhal de dor atravessou Isabela. A única pessoa que poderia ajudá-la estava se afastando. O clima mudava a cada segundo. O plano de Kal-El se revelava, e a verdade de Lúcio agora pulsava em sua mente como um eco. O legado deles era muito mais que um jogo de poder. E então, uma explosão. A porta principal arrebentou, e uma onda de soldados, armados e com olhares de sangue, invadiu a sala. Isabela sentiu o calor das chamas se aproximando. Estamos cercados! Um grito cortou a cena, e o pânico foi total. A reviravolta não era apenas a morte de Lúcio. Era a revelação de que no meio da traição e do amor proibido, o verdadeiro inimigo estava prestes a se revelar. E a luta não era só pelo trono, mas por uma revelação muito mais sombria. O céu escurecia, e a queda que todos temiam chegava mais rápido do que eles podiam prever. Isabela olhou nos olhos de Kal-El, pronta para desafiar tudo. O que farei agora? Mas naquele momento, mesmo ela não sabia, o destino estava em suas mãos, e o caminho para a verdade era mais perigoso do que nunca. Então, um estalo cortou o ar. A multidão fez silêncio ao ver os soldados adentrando, mas o verdadeiro horror veio com um grito. É uma armadilha! A figura que liderava os soldados não era um desconhecido. Era o rei Aldemiro, com uma expressão que misturava raiva e desdém. Você! Sua desonra! Ele apontou para Isabela.
Você não é apenas uma princesa, você é uma usurpadora. Os olhos de Isabela se arregalaram, o coração disparou. O que ele estava insinuando? Uma onda de confusão e angústia a tomou. Selene a encarava com um brilho de desespero. Isabela, o que você fez? Furtivamente, Kal-El foi para o lado de Isabela, sussurrando. Você precisa se proteger. A verdade se revela. E enquanto o rei avançava com ferocidade, Isabela percebeu que a queda não era apenas a dela, mas de todo o reino. Mas a verdadeira bomba explodiu quando a rainha-mãe, com uma expressão desesperada, ergueu a mão e gritou. Basta! O salão se encheu de murmúrios surpresos. Eu não posso deixar que isso aconteça. E diante de todos, ela revelou seu próprio segredo. Eu não sou a verdadeira rainha. O choque se espalhou como um incêndio. Eu sou uma impostora. A verdadeira rainha foi assassinada, e eu a substituí. Isabela sentiu o mundo girar. O chão sob seus pés parecia escorregar, e a sensação de traição a sufocava. Por que a mãe dela nunca havia falado isso? Que outras mentiras estavam enterradas nas sombras? E o olhar de Aldemiro, ao perceber a verdade, mudou. Seu pai foi morto porque estava prestes a descobrir a verdade. Gritou a rainha-mãe, lágrimas brotando dos olhos. E eu não podia permitir que isso acontecesse. As vozes aumentaram. Não pode ser. Isabela ficou sem ar. O eco das mentiras a cercava. Quem ela realmente era? O que isso significava para Elias, para Selene, para o reino? E então veio a voz de Kal-El, entrelaçada com o caos. Isabela, você precisa decidir. Liberte-se ou sufoque na mentira. A escolha é sua. Desafio. Um ultimato. O silêncio se rompeu e todos aguardavam a resposta da princesa. As sombras se aprofundavam e, na confusão, o destino de todos estava prestes a ser alterado para sempre. Isabela estava paralisada, os olhos fixos na rainha-mãe, que agora se despedia das mentiras que as mantiveram unidas. A verdade ecoava no salão, cortando o ar como uma lâmina. Você não é a verdadeira rainha. A revelação queimava, as palavras pesavam, e cada respiração parecia um golpe. O olhar do rei Aldemiro buscava a filha, e a anger reflected in his eyes. O silêncio caiu, pesado como chumbo. Você é uma usurpadora, ele gritou, a fúria estampada no rosto. Isabela sentiu as pernas tremerem, não só por ela, mas pelo reino inteiro que estava desmoronando à sua volta. E ali, entre os olhares acusadores, sua irmã Selene ficou paralisada entre o medo e a fúria. Isabela, o que você fez? O eco das palavras era um veneno, como se Selene estivesse lançando uma maldição. Kal-El, ao seu lado, firmou os pés, uma âncora em meio ao caos. Isabela, escute, eles não são seus inimigos. O verdadeiro inimigo está lá fora. Você precisa se unir a eles. A urgência na sua voz era inegável. Mas quem ela realmente poderia confiar agora? As sombras se moviam e as alianças mudavam como folhas ao vento. Estamos sendo atacados. O soldado que entrara antes gritou de novo e a sala explodiu em movimento. Isabela sentiu o coração disparar. Era uma corrida contra o tempo e o destino. Mas não era apenas a rebelião externa que a ameaçava. Era a traição enraizada em seu próprio lar. Do canto da sala, Elias surgiu. Seu olhar era um mar revolto, confuso entre a lealdade e a desconfiança. Você prometeu que me diria a verdade, Isabela. Ele a chamou, a voz carregada de dor. E as palavras o atingiram como chicotadas. O mundo dele girava em um ciclo de mentiras e amor proibido. Como poderia explicar tudo? Os gritos aumentavam. Os nobres empurravam-se, tentando escapar ou tomar o controle. E em meio ao caos, uma ideia começou a tomar forma na mente de Isabela. Para se libertar, ela precisaria enfrentar não só Aldemiro,
mas os fantasmas de seu passado. Basta! Ela gritou, a voz soando como um raio de esperança no tumulto. Todos pararam, os olhares se voltaram para ela, expectativa no ar. Eu não serei mais uma peça no tabuleiro de outros. Lúcio não era só um traidor, ele estava aqui para proteger algo maior. Seu coração pulsava e a coragem substituiu o medo. Kal-El a apoiou. É hora de revelar a verdade. Se eles nos atacarem, terão que enfrentar a força da nossa união. O murmúrio se transformou em gritos de afirmação. O reino precisava de um novo líder, alguém que pudesse restaurar a ordem em meio ao caos. Estamos juntos. Isabela olhou para Elias, os olhos ardendo com determinação. Você me ajudará? O silêncio se seguiu, e o espaço entre eles parecia uma eternidade, até que ele finalmente assentiu, o coração ainda relutante, mas sua lealdade prevalecendo. E assim, no meio da rebelião, a princesa e o escravo se tornaram os portadores da verdade. Eles se uniram, e a rainha-mãe, diante da inevitabilidade do que estava por vir, finalmente caiu em desgraça. As chamas do confronto entre o amor e o dever explodiram em um incêndio memorável. Com uma respiração profunda, Isabela ergueu a cabeça e avançou em direção ao futuro. O passado não nos define, é hora de um novo começo. E quando as vozes se uniram, não eram mais de traição, mas de esperança. O salão, agora iluminado pela verdade, parecia um novo lar. Os reflexos de cada rosto mostravam não apenas sangue e heranças, mas a coragem de lutar pelo que era certo. E enquanto o céu escurecia, uma nova era nascia, carregando consigo todos os segredos. Mas a batalha estava longe de acabar. Isabela sabia que cada escolha traria consequências. O que mais estava por vir? Quem poderia enfrentá-las? E naquele instante, no silêncio da incerteza, a verdadeira luta apenas começava. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.